Cara, assim, muitas coisas. Pô, o cara já faz um esforço fudido. Não vou ficar fazendo de vítima aqui, né? O cara já faz um esforço fudido pra começar a gravar um vídeo de si mesmo, estudando inglês, enfim, é um negócio que a gente, né, se expõe a dar a cara meio que a tapa, assim, né? Tipo, porra, pra aprender e se colocar num lugar onde a pessoa não sabe. Isso por si só já é difícil, fazer isso consistentemente já é difícil, tô começando e as coisas também não colaboram. Ontem tive um problema com o áudio desincronizado do vídeo, do áudio sincronizado do. Isso. E hoje, cara, eu gravei o vídeo inteiro. Eu gravei o vídeo inteiro. Cara, sabe qual que é a triste. Ó, esse foi o vídeo teste que eu fiz aqui. Olha aqui. Cara, 30 minutos foi um vídeo muito bom, onde eu acho que foi um dos vídeos que eu falei mais solto, falei bem. A bateria dessa merda acabou. E isso aqui eu carreguei ontem o dia inteiro. Tipo, usei ontem em uma reunião no trabalho e mais nada. Tipo, cara, fiz um vídeo de 30 minutos, eu revisei todo o Anki, porra, 17 frases, falei um monte de coisa. Porra, troquei várias ideias. Isso, cara, nem tão importante pra alguém que vai ver isso, até porque ninguém vai ver isso tão cedo. Mas é pra mim, pra eu ler e depois, sabe, me ver falando e ver como é que eu me comporto e coisas do tipo. E tudo isso por água abaixo, cara. Olha aqui. Porque a bateria disso aqui tá ruim. E se tem uma coisa que agora vai me motivar a fazer com que os meus vídeos um dia bombem, é eu falar pra ninguém nunca comprar essa porra desse fone de ouvido Oz aqui, que eu paguei 30 euros, se eu não me engano, 20 e poucos euros, que veio da casa do caralho na Espanha. Nunca mais, pô. Não compra essa porra, essa merda é uma bosta. Ele não te avisa quando acaba a bateria, simplesmente ele apaga. Então, tipo, eu falei ali por. Não, cara, acho que não deu nem 10 segundos, pô, de fala no vídeo. Deu nem 10 segundos. Ó, 19 segundos e já não tô falando mais nada. Bom, foi só no início. Bom dia. Cara, vai pra puta que pariu, entendeu? Vai se fuder. Então, assim, pra eu não postar daí de sacanagem, né, um vídeo inteiro, vou postar esse vídeo. E eu tô, não paro de olhar aqui pra essa luz acesa, se ela parar de desligar, porque vem dois, né? Vem esse mais um. Aí eu botei um pra carregar e o outro eu tô usando agora. Cara, insuportável, velho. Insuportável mesmo. Vai pra puta que pariu. Mas beleza. E tá. Esse vídeo aqui, eu vou meio que só explicar isso, como eu acabei de explicar. E eu vou ler o artigo, coisas que eu ia fazer sozinho aqui agora, mas eu vou ter que ler um artigo aqui, pelo menos, pra marcar que eu fiz alguma coisa. Nossa, mano, vai se cagar, velho. Porra, vai se cagar. Mas tudo bem. Resiliência. The Art of Looking at the Sky. A arte de olhar para o céu. Tá. Eu já escolhi esses três artigos, achei interessante, mas vamos ver qual que fica mais legal. How well do you understand the 5 fundamental steps of design thinking? Esse aqui é um artigo muito pra mim, né? Vamos ver. Top 20 mobiles app which nobody knows about. Eu acho que vamos nesse arte de olhar pro céu, né? Tá mais fixe. 7 minutos de leitura. Ah, não, não é tanta coisa, não. Quer dizer, um bocado, mas. Vamos lá. Arte de olhar pro céu. Ele tem alguma coisa escrita aqui? Não. Finding wonder in the world overhead. Então, encontrando beleza, né? No mundo acima, tipo isso. The sky above us takes up a vast proportion of our visible world. Yet, how often do we look at it closely? Então, o céu acima de nós toma uma vasta porção do nosso mundo visível, né? E ainda com que frequência costumamos olhar para ele de perto? Tipo isso, né? How often do we look at it closely? E tipo, com que frequência... how often... Não. Yeah, how often do we... com que frequência? Quão frequente nós costumamos olhar para ele de perto? Lift your eyes above the trees and rooftops and you will see a domain of fleeting episodes and perpetual revisions. A forever evolving picture of light, shadow, colorful and form. In short, the sky is a feast, não sei o que é feast, for the eyes, and artists have done much to encourage us to take more notice. In a culture that is determined, não sei como pronuncia, to measure everything, to pin it down and contain it, the sky teaches us that some things lie beyond our grasps. Então esse grasp que achei legal, eu já vou pegar a tradução ele na íntegra, Ctrl C, Ctrl T, T de novo, não, tradutor, sim, pá, grasp, sem ponto, entender.
nosso entendimento, compreensão, né? Perfeito. Vamos passar o tradutor pra cá, então. Deixa esses aqui. Pô, expliquei sobre a sentença, expliquei sobre um monte de coisa. Ai, que tristeza. Ai, meu Deus do céu, cara. É pra cair o cu da bunda mesmo. Ai, ai. Tá, One artist who understood this well was J.M.W. Turner, who in the 19th century captured the sky in all its most terrifying and placid states. He was especially intent of painting the effects of sunlight as it interacted with rain or mist. For Turner, it was the very ephemerality of the sky that gave rise to a challenge to record it, to memorialize it. These dramatic images may give the impression of extraordinary encounters. Indeed, there is a story that Turner once had himself tied and bound to the mast of a ship in order to experience firsthand the feel of storm crashing down from the sky. A storm crashing down from the sky. Tô entendendo. Mas assim, né? Palavras, né? Bound of the mast. Mast seria um mastro, que tá falando do navio, que ele queria, tipo, tá num navio em alto mar e ver uma tempestade caindo do céu, né? Quebrando o pau a tempestade lá. Que outras palavras aqui que não foi aquilo tudo. Encounters é tipo encontrar. These dramatic images may give the impression of extraordinary encounters. Encontros extraordinários, né? Indeed, de fato, beleza? Não sei se é sempre de fato, né? Mas então, onde eu sei, indeed, a única tradução que eu sei é de fato. But in every sky, dramatic or not, there's a value in taking the time to look. I recently learned of the contemporary artist James Turrell, who makes this point well in his Skyspace artworks. Born in California in 1940s, Turrell came to prominence in the 70s with a series of enclosed architectural spaces containing a simple aperture in the roof, isolating a defined portion of the sky for contemplation. Came to a prominence in this study with a series of enclosed architectural spaces containing a simple aperture in the roof, isolating a defined portion of the sky for contemplation. Interessante, cara. Visitors sit beneath the roof opening and look up. Então, visitantes sentam abaixo do teto aberto of the roof opening e olham para cima. It is the same sky that was above them when they were outside, except that this time a frame has been put around it. The viewer's attention is seized by this cropped perspective. Então, esse aqui ficou perfeito. Cara, olha, essa frase aqui eu entendi todas as palavras, velho. Que legal. Turrell's Skyspace recall the ancient architecture, né? É architectural, eu acho. Turrell's Skyspace recall the ancient architectural masterpiece in the center of Rome, the Pantheon. Então, os espaços do céu, né? Os espaços de céu do Turrell recall the ancient, então relembram a arquitetura antiga, the ancient architecture masterpiece. O que é masterpiece, né, velho? Masterpiece acho que nem tem tradução boa, assim, exata, em português eu tenho. Obra de arte, mano. Que maluco burro, cara. Obra de arte, velho. Nossa, cenoura. Tá. Masterpiece in the center of Rome, the Pantheon. Tá, beleza. Anyone who has visited this extraordinary building will remember the elementary circular hole. Isso aqui é bem bom a gente saber, né? A diferença, né? Isso aqui é muito importante, na verdade. A gente saber. Eu sempre... Hole, caralho, é hole. É a mesma coisa que cu, então. Circular hole in the center of the domed sailing
Já tô começando a ficar no perfeccionismo, já tô traduzindo muitas palavras. Não pode fazer isso. Teto. Tirei aqui na teto, cara. Sunlight and rain, poor. Poor. Não é poor de pobre. E poor também uma pronúncia pra pobre. Então, qual das duas é em inglês? Aí também vocês complicam, né? A palavra é igual. Poor. Poor. É literal. Vocês. Cara, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Essa palavra, ela é exatamente a metade da. É tipo assim. Pobre pode ser falado poor ou poor, né? Tem essas duas pronúncias para pobre, depende da região ou do local. Não sei se na Inglaterra falam poor ou nos Estados Unidos que falam. Nos Estados Unidos acho que falam poor, né? Mas beleza. Essa aqui, que é derramar, é o meio, é pour. Pour. É sem O e sem U. É um meio. É brincadeira, né? Eu vou botar aqui pour. Poor. Ah, não, olha, velho. Aí também, depois falam que inglês é fácil aqui, ó. Sunlight and rain pour through the oculus, reminding us that the outside and the inside are just a few feet apart. It's sometimes said that for the Romans, the whole was a direct connection between the temple and the gods above. Okay. The actual truth may be more prosaic, that the whole serves to allow light and ventilation into the enormous space below. But who could not doubt its aesthetic power? Certainly not Andrea Mantegna, the Italian Renaissance artist who achieved the same effect in paint when he punctured the ceiling of the Ducal Palace in Mantua with light and cloud. Interestingly, this remarkable Trompe oil artwork was painted in the place's bridal chamber, so that not only could the new Luidos look up to the everlasting blue sky, but cherubs, peacocks, não sei se é peacocks que fala, velho, and other onlookers might also peer into the bedroom below. Caralho, velho. Peacocks é pombo, né? Ou é alguma ave. Pavões, mano. Peacocks, pavão, caralho. É, lógico que tá aqui o pavãozão aqui, ó. E aí, o que é cherubs? Cherubs é o que é isso? Querubins? Eu não sei no que é querubim. Ah, anjo. Everlasting blue sky. Everlasting. Vamos tentar entender o que é everlasting antes de eu traduzir. Quanto tempo tem de vídeo? 13 minutos, vai. Everlasting blue sky. Ever é sempre. Lasting. Everlasting ou everlasting, né? Last seria último. Last é tipo algo com relação à duração, né? At last, né? Que é finalmente. Então, sempre finalmente ou sempre último? Sempre último. Sempre finalmente. Talvez no sentido de infinito, talvez no sentido de interminável céu azul ou terminável, eterno, mano, perpétuo, ó, foi quase o sentido do negócio, eu tava no caminho certo. Eterno. Ok, velho. Tá, personal skies. The sky is always there for me, while my life has been going through many changes. When I look up the sky, it gives me a nice feeling, like looking at an old friend. Yoko's own relationship with the sky is perhaps one we all identify with, when we can all identify with a connection that is personal despite the sky's immensity. Few artists were able to see the sky with such personal affiliation
as Yves Klein. Cara, quando me vem com nome em inglês nesses artigos, eu fico, puta, é os nomes em inglês, mano. O cara não traduz direito mano. É uns nomes, cara, que é umas. Parece que os caras. Sabe quando você digita no teclado? Esse é o nome do cara. Yves Klein. Caralho, mano. Born in 1928 in the south of France, Klein grew up near the Riviera town of Nice. Oh, legal, Nice. Tá, beleza. As a youth. Caralho. Youth é o quê? Judeu? Meu Deus. Se não for judeu, eu tô lascado. Juventude. Ah, pelo menos a palavra tem as mesmas. O começo, juve. Ju. Aí, ó, quase. Judeu é Jewish, né? He would lie on his back on the beach and gaze on the beach, né? On the beach. He would lie on his back on the beach and gaze up at the flawless blue sky. Então, he will lie, ele talvez se deitaria, né? Ou se, esse lie aqui que complica a vida, mas acho que é tipo isso. He will lie on his back, ele tipo meio que se estenderia, ao se estender, deitar. Mentira. Não. He would... Não, aqui eu não preciso botar só o resto, né? Lie on, né? Lie on já vai aparecer. Deite-se. Ok, Ele se deitava on his back. Que loucura, mano. Qual que é a tradução disso, velho? Lie on his back, deitava em suas costas. Mas se tu for deitado, vai deitar... pode deitar na barriga, né? Deitar de costas. Pois é, esse sentido. Então, ele deitava, né? He would, deitava de costas. Ele deitava, mano. Na praia and gaze up at the flawless blue sky. Gaze up seria tipo, olhava, né? Gaze up é tipo um sinônimo de olhar, mas acho que é mais um olhar no sentido de admirar, né? Tipo, tu ficar contemplando a parada, né? Mas é tipo isso. Gaze up, acho que é tipo isso. Olhar pra cima. Sim, lógico, tá, olhar pra cima, mas, velho, diferença de gaze up pra... Gaze up versus curativo, não, gaze up versus look up. Qual a diferença entre look, gaze, stare? Aqui, ó, vamos ver. Look, gaze, stare. Acho que stare é tu ficar, tipo, admirado ou surpreso, e glare eu não faço ideia. Mas vamos lá. Look. Can I have a look at your dictionary? Então, posso dar uma olhada? Take a good look. Beleza, beleza. Aqui tudo look, né? Cadê o gaze? Falamos agora gaze que significa... um olhar fixo. O olhar fixo dele fez ela se sentir bonita. As he spoke, his gaze remained fixed on the letter in his hand. Enquanto ele falava, seu olhar fixo permanecia preso na carta na sua mão. Olhar fixo, gaze é olhar fixo. Legal. Tô aprendido agora. Entendido. Vamos ver o quanto que eu vou demorar para esquecer isso. It was a vision he would revisit again and again in his monochrome blue paintings. Canvases immersed in a single and pure ultramarine color. These paintings are at once abstract compositions with immediate impact and also conceptual bids to capture something infinite and corporeal. I wrote my name on the back of the sky, Klein later recorded, claiming that sky to be his greatest work of art. I like the idea of an artist claiming the sky as their own, reminding us that the sky really can have no permanent owners. Que viagem, né? Isso é coisa de maconheiro, velho. Te falar, ficar olhando pro céu e admirando tudo isso aí, mas tudo bem, eu entendo. This is perhaps what the philosopher Albert Camus meant when he described the sky as a gift of infinity grace. Too light to night skies. Twilight. Que é isso? Twilight. Crepúsculo. Ok. Twilight. Twilight. Caralho, eu tô acertando uma tradução aleatória, né, velho? Twilight conditions can incite a different emotion effect from the sky. Não sei se esse insight é incitar, provocar, né? Mas, então, condições de crepúsculo podem incitar, provocar uma diferente emoção, né? Diferente emoção, diferentes efeitos emocionais from the sky, do céu.
Sobre o céu. Sobre o céu. As a new band of actors arrives. The distant stars and the moods of the moon. Que viagem. The Polish artist Stanislaw Maslowski brilliantly identifies the passage from day to night in his painting Moonrise. Trees silhouetted against, essa aqui eu não vou nem me esforçar, against the final breaths of daylight are charged by a gleaming golden moon reflected on a lake. Look closely and you will find a small flock of ducks taking wing from the water, returning home before night sets in. Maslowski painting brings to mind the liminal quality of twilight. That is the transitional passage from one stage of life to another, echoed in days slide into night. Cara, what the hell? Ecoou, né? Acho que tá mais pra ecoado, né? Ecoado. In days slide into night. Vou botar a frase inteira pra entender. Ecoou no deslizamento do dia para a noite. Tá. Caspar David Friedrich undoubtedly had such philosophical reflections in mind when he painted Twilight at Seaside, showing 4 figures on the edge of the Baltic Sea, gazing at the setting sun. The sky here is enormous. Promising to deliver so much through the theatre of sunset. But remember, Friedrich is telling us it will soon be dark and the vast sea and sky will be one. When night fully arrives, its qualities can play host to a fresh range of projected thoughts and mysteries, which is probably why ancient civilization often look to the night sky for guidance in the stars. Nossa, mano. Probably. Obviamente, né? Isso é. Foda-se, pá. Ai. In Rembrandt's landscape with the rest of the flight into Egypt, which captures the story of the Holy Family's nighttime escape from the King Herod, and untamed moonlight scatters over the treetops, throwing into silhouette a shadowing and brewing landscape. Nossa, cara, eu não entendi um caralho isso aqui, porra. Witch Captors, então essa porra aí desse Rembrandts do landscape do caramba, with the rest of the flight in the Egypt, meu amigo, cara. É esse troço aqui tudo, tá? Essa porra aqui, que é basicamente o título dessa porra. Which captures the story of the Holy Family's nighttime escape. Então, que captura a história da Holy, não sei o que é Holy, da família desse Holy aí, nighttime escape from King Herod. Which captures the story of the Holy Family's nighttime escape. Da escapada da noite, velho. Caralho, é meio macabro isso aqui, velho. Não parece um esqueleto tocando um esqueleto com um negócio no ombro, mano. Esse bagulho aqui, que bizarro. Vai ter um boi também, um cavalo. Não entendi isso aqui. Bem bizarro. Tá, mas não entendi, cara. Não entendi nada. Fico bem puto quando isso acontece, assim. Tipo, porra, que raiva que dá. Eu ponho a frase inteira porque captura a história da fuga noturna. Fuga noturna da Sagrada Família do Rei Rhodes. Nighttime escape. Nighttime escape é fuga noturna. Nighttime escape.
All is wild in the sky. Tá acabando, né? Tá acabando. Força, força. All is wild in the sky overhead, whilst the blaze from the campfire creates a glowing cocoon, symbolizing not only goodness and security in troubled times, but also Joseph's wisdom to take the journey from Egypt. New dawn skies. Nothing in the sky stays the same for long. Ernest's line about the night being darkest before the dawn captures the metaphorical potence of a new day. The full quote runs: Night is always darker before the dawn, and não sei como é que fala, se fala dawn mesmo, and life is the same. The hard times will pass, everything will get better, and sun will shine brighter than ever. With its smoking chimneys and dockside cranes, cloud impression sunrise is less sentimentally optimistic about daybreak than desse cara aí, though perhaps no less provoking. Notably, it was one of the most improvised paintings Monet ever made. The smog and mist of the early morning sky overly heavy are captured with rapid and elemental brush marks. Okay, ponto. It could have been made otherwise if the artist was going to faithfully represent a view that in a few minutes time would disappear. It couldn't have been made. Não poderia ter sido feito otherwise, de outro jeito. Não. If the artist was going to faithfully represent a view, then in a few minutes time would disappear. Cara, eu vou botar inteiro, não porque eu não sei várias palavras, sim porque eu não entendi ali o começo, e aí o resto já foi pro caralho também. Se o artista pretendesse representar fielmente uma vista em que poucos nos apareceria. Sabe? Que frase que nem em português isso aqui tá fazendo tanto sentido, entendeu? Não tem uma forma melhor de tu escrever, meu amigo. Pô, aí tu me complica aqui, tu tá aprendendo. And so it goes for the sky. Clouds roll up, rain brews, the landscape, the sun shines and sets and rise again, the moon and other celestial events come and go. I think the sky is worth looking at for all these things and more. Ah tá, eu acho que o céu vale a pena olhando para todas essas coisas e mais. Gray or bright, silent or ragging, ominous or sanguine, the sky is an ever revolving search of invention, and therefore of limitless inspiration. Legal. Então, o último texto, o último parágrafo eu traduzi perfeitamente, tá? I think the sky is worth looking at all for all these things and more. Então, eu acho que o sol vale a pena, o sol vale a pena, olhando para, se levarmos em conta, né, tipo, olhando para todas essas coisas e outras, né, e mais. Para todas essas e mais coisas. Então, não vai ser perfeito porque eu não sei o que é Reagan Ominous, mas então cinza ou brilhante, silencioso ou agitado ou barulhento, talvez, né, seja ranking, ominous or sanguine, aí esse sanguine também não entendi nenhum dos dois. The sky is an ever revolving search, então é sempre uma fonte de invenção, and therefore, e portanto, de inspiração ilimitada, de limitada inspiração. Ever revolving. Vamos pegar aqui então a última tradução e finalizar esse vídeo. Sempre girando. Uma fonte sempre giratória de invenção. Aí não, né? Vou botar no Copilot aqui. Vou botar no Copilot isso aqui pra ver. Não. O foda é que esse Copilot ele demora um monte, né? Demora bastante. O ChatGPT mais rápido, mas ele já tá mais na mão aqui.
Uma fonte de dimensão que gira sem parar. Gerou muito. É isso, galera. 30 minutos, mesmo tempo do vídeo que eu gravei, mas a ideia não era nem essa. Abraço.